Eu vou começar aqui essa sequência pegando um gancho num ponto levantado pelo Andrés e pelo Alck na primeira parte, que é exatamente a conveniência ou não de se tratar aspectos da reforma da Previdência, reforma trabalhista e reforma tributária de uma maneira integrada, de uma maneira conjunta. Eu, particularmente, acho que está tudo errado como a gente cuida das relações hoje na atualidade. A gente tem uma tendência aqui no Brasil a fragmentar as coisas, a tratar as coisas de uma maneira compartimentalizada. E isso é absolutamente contraditório com a nossa realidade. E eu vou caminhar um pouquinho nessa direção. Quando a gente olha especificamente na questão do trabalho, na atividade do trabalho conectada com a Previdência Social, no início da era industrial, como que as relações de trabalho eram pautadas? Dentro desses conceitos: hierarquia, obediência, estabilidade e fidelidade. Ou seja, normalmente as empresas tinham donos, tinham uma hierarquia absolutamente rígida, composta lá de diretores, donos, diretores, gerentes, encarregados, supervisores e os operários. E era uma coisa absolutamente rígida. Dificilmente um trabalhador do chão de fábrica podia se dirigir a um gerente, podia apresentar um comentário, fazer uma sugestão. Obediência. Às vezes, o trabalhador podia ter uma postura, um entendimento diferente sobre certos assuntos, sobre a forma de conduzir certos assuntos, mas jamais, em hipótese alguma, ele iria levar isso para um superior. Ele seguia a regra, era o manual que estava dito. Estabilidade. Quem de nós não lembra que, no tempo dos nossos pais, avós, o bonito era a carteira de trabalho com um único empregador, 30 anos na mesma companhia, 15 anos na mesma companhia. E a contrapartida que se esperava do trabalhador, qual era? Fidelidade. Aquele trabalhador que era pontual, que não faltava no trabalho, que estava disposto a todas as metas, a tudo que acontecia. Só que isso era um mundo que não existe mais. Esse mundo mudou. O que nós temos hoje, na nossa realidade? Se funcionasse, seria mais fácil. Vamos lá. Hoje, a relação de trabalho, a relação no mundo corporativo é pautada por outros valores, por outras questões. Competências, desempenho, produtividade, resultado, satisfação, inovação, flexibilidade. O que quer dizer tudo isso? Quando a gente vê o pessoal preocupado hoje em trabalhar, estar trabalhando próximo, morar próximo do seu local de trabalho, para poder ir trabalhar de bike, trabalhar de patinete, quando o pessoal quer trabalhar usando uma roupa mais despojada, quer usar o corte de cabelo da moda, sem nenhum tipo de preconceito, quer exprimir as suas opiniões em rede social, tudo isso é um processo de evolução. A humanidade está mudando. E isto também vem no campo das empresas, também vem no campo das relações de trabalho. E isto é um fator também que deveria ser levado em consideração na organização das relações entre prestadores de serviço, e que aqui eu vou chamar genericamente de colaboradores, que é a palavra bonita, a palavra do momento, e o mundo corporativo, as empresas, a forma como as pessoas deveriam se relacionar no seu dia a dia com as empresas. Esta é a realidade que nós temos. E aí eu faço o gancho com o comentário anterior. Evidentemente que, quando se trata da reforma da Previdência isoladamente, a gente está partindo de um pressuposto da folha de salários, daquela relação, né, de trabalho que existia no início da era industrial. Agora, como é que se encara hoje a relação do motorista de aplicativo, do motorista do Uber, do mensageiro, do diarista, da pessoa que trabalha para a empreitada? Como é que isso se insere no mercado de trabalho como fonte de custeio? Como é que o Estado enxerga isso? Me parece um equívoco nos prendermos a uma questão
puramente previdenciária e tentar entender que a previdência é uma questão que tem que ser tratada de maneira separada, quando, na verdade, todas as relações são integradas. Então, por exemplo, eu acho, também um pouco do que a gente falou antes, eu acho um verdadeiro desserviço toda a vinculação orçamentária que hoje recai sobre União, Estados e municípios. Você tem carimbos, tá, para o dinheiro arrecadado, para a destinação desse dinheiro e o que o administrador tem que fazer. Só que os recursos são limitados. E você tem que aplicar esses recursos da melhor maneira possível, da maneira mais saudável para a sociedade como um todo. E não dá para ficar com carimbos. Esse recurso é destinado à educação, esse recurso é destinado à saúde. Eu acho que é um grande equívoco. Acho que isso é um sinal da nossa, digamos, quão antiquado está o nosso regime. Acho que a gente tem que evoluir, acho que a gente tem que mudar esse conceito para coisas um pouco mais modernas. Então, pensar em reforma da Previdência, pensando em folha de salários, eu acho que daqui, provavelmente, algum tempo, como bem salientou o Alck, daqui a algum tempo nós vamos estar com um problema de novo. Faltarão recursos, novamente haverá um grau de insatisfação, novamente as coisas estarão descontroladas. Então, esta reforma, ela ajuda em alguns aspectos, mas ela não resolve o problema. E principalmente porque ela está tratando muito mais do destino dos recursos da Previdência do que das fontes. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira sempre abrangente. Se a gente pensa hoje na questão da relação de trabalho, né, o que a gente tem hoje? Né? Os objetivos das empresas, que, via de regra, é a geração de valor, a geração de lucro. Nós temos a motivação com a empresa. Para uma pessoa ser prestadora de serviço, uma pessoa ser um trabalhador, um funcionário de uma empresa, ela tem que ter motivação, motivação em todos os sentidos. E essa motivação, tá, conjuga um alinhamento de interesses, via de regra, na remuneração, composta de parte variável, parte fixa e benefícios. E por que isso? Porque a parte fixa é o que a gente falou no tempo, tem a ver lá com a era da fase inicial da era industrial. Era o costume. Todos nós temos uma remuneração fixa, nós ganhamos X reais por hora, X reais por semana, X reais por mês, não importa a periodicidade, mas é um valor definido. Isso era o alvo de todo trabalhador. Hoje, raramente, e principalmente a partir de determinados níveis, raramente alguém aceita só a remuneração fixa. Você tem que oferecer benefícios e você tem que oferecer remuneração variável. Por quê? Porque a remuneração variável está associada diretamente ao que se entrega de resultado, ao que se alcança de produtividade, ao que se agrega de valor por uma corporação. E os benefícios têm um pouco a ver com a questão social e com a questão de satisfação do colaborador. E isso cria um ciclo que é chama aqui de ciclo de geração de valor entre colaborador, empresa, geração de resultado e satisfação do colaborador. É isso que, de verdade, hoje, motiva a relação do dia a dia. Então, é isto que nós temos que buscar, é isto que nós deveríamos olhar de uma maneira abrangente. Esse é o grande desafio daqui. E quando a gente olha, tá, o gráfico de formação de remuneração, aí olhando o aspecto remuneração, a gente enxerga exatamente isto. A gente vê aqui nesse trabalho, né? Aqui, a gente enxerga nesses dois gráficos aqui exatamente essa composição, onde nós temos a remuneração no piso dessas colunas, está a remuneração fixa. Na parte intermediária, a remuneração variável de curto prazo e na parte superior, a remuneração variável de longo prazo. Esse é um comportamento que é visto aqui no Brasil hoje. Isto aqui é um trabalho que nós extraímos de um trabalho preparado pela Price. Ela faz periodicamente esse trabalho com as companhias listadas no mercado acionário.
e faz essa composição dos executivos, subdividindo empresas que geram valor, empresas que não geram valor, mas não vou entrar nessa discussão da geração ou não de valor, porque a gente observa que a tendência é muito próxima em termos de remuneração. Então, o que nós vamos falar daqui para diante? É exatamente desta parcela aqui, a partir desta segunda base da coluna, que nós vamos falar um pouco, porque isto conversa com aqueles valores que eu mencionei no slide anterior, que são os valores que, de verdade, têm norteado as relações entre prestadores de serviço e empresas nos tempos atuais. É isso que tem orientado, particularmente, os executivos, os profissionais mais informados, mais graduados, mas há uma tendência também disso ir sendo colocado cada vez mais na base da pirâmide, cada vez mais entrar em classes mais da base. Essa é a tendência que a gente enxerga aqui. Né? Quando a gente olha a composição dessas remunerações, né, a gente vê, tipicamente, como incentivos de curto prazo, os bônus, gratificações, comissão, PLR, lump sum, hiring bônus. São tipicamente remunerações variáveis associadas ao curto prazo. E a gente enxerga, já de uma maneira mais sofisticada e elaborada, no longo prazo, os stock options, os planos baseados em ações, previdência privada e seguros. São políticas de recursos humanos, de uma certa forma, desenhadas para essa nova realidade do mercado. É assim que o mercado tem se colocado. Quando a gente olha aqui na política de curto prazo, invariavelmente, isto é parte da remuneração já previamente combinada com determinado prestador de serviço e que está dissociada, na maior parte das vezes, de uma performance, de uma geração de valor para a companhia. Isso tende a ser sustentável no curto e médio prazo, mas talvez não sustentável no longo prazo. Porque no longo prazo é fundamental que todo o sistema econômico se mantenha ativo, se mantenha crescendo. E isto vale na ponta da geração de empregos, da geração de trabalho e na geração de atividade econômica de produção para as empresas. E aí isto fala de uma maneira absolutamente direta com toda a estratégia de se desonerar a folha de salários e criar fontes alternativas e fontes diversificadas para financiamento de todos os encargos inerentes à população, que não sejam exclusivamente pautados na folha de salários. É um pouco esse o desafio que os nossos governantes e a classe política terão que enfrentar nos próximos períodos. Aí nós caímos um pouco na questão da Previdência, ainda voltando na discussão de base de cálculo, nós caímos na situação daquelas hipóteses de remuneração variável que são tipicamente incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária. Isso já pega uma parcela importante das remunerações variáveis. Os bônus, as gratificações, a comissão, enfim, tudo aquilo que é pago de uma maneira quase que incondicional para os empregados e faz parte do pacote de remuneração na sua fase ainda de contratação. Então, isso não gera, assim, grandes dúvidas, grandes questões. Até porque nós temos uma dissociação, como foi bem colocado no início aqui, nós temos uma dissociação em alguns aspectos entre o que entende a Justiça do Trabalho, dentro do conceito de remuneração, e o que entende as autoridades tributárias em termos de conceito de remuneração. Muitas vezes, a Justiça do Trabalho define que uma determinada verba não tem natureza de salário, não tem natureza de remuneração, é uma excepcionalidade, é uma discricionariedade do contratante, e o fisco emite opiniões e reitera posicionamentos. Não, incide sim, deve ser assim. É a discussão que a gente falou mais cedo, por exemplo, de todos os abonos. Na reforma trabalhista promovida recentemente, houve uma definição, uma redefinição
desse conceito e que o fisco continua se recusando a aceitar, ou pelo menos tentando fazer com que, do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista contributivo, continue, sim, na base. Então, essas discrepâncias têm a ver com aquele tratamento compartimentalizado que eu dizia. É impossível você olhar uma reforma trabalhista sem olhar a consequência disso no campo previdenciário, sem olhar a consequência disso no campo tributário. Como é que você ajusta tudo isso de uma maneira organizada, de uma maneira que seja coerente com todo o sistema? Então, a gente precisa corrigir essa distorção. Aí nós temos, né, algumas hipóteses, né, que é o pior dos mundos. Né? São o campo das hipóteses do duvidoso. Né? Algumas remunerações, algumas classes de remuneração que, do ponto de vista conceitual, deveriam estar fora do campo de incidência contributivo. Isso não deveria comportar nenhum tipo de dúvida, mas, em muitos casos, isso é tratado como parte da remuneração, como parte da base de cálculo da contribuição, o que é um verdadeiro desastre. Um desastre, primeiro, pelo erro de conceito, em alguns casos, e um desastre porque gera insegurança jurídica. Quando isso gera insegurança jurídica, significa, em termos práticos, a precificação, ou seja, todo empregador precifica esse passivo como um passivo contingente e coloca no preço, e coloca em tudo que ele trata a partir dali, e cria um campo de incertezas, um campo de indefinições que tem inúmeras consequências. Poderíamos falar sobre isso aqui horas, o investidor estrangeiro, como ele olha isto, o preço disso está inserido no preço final pago pelo consumidor, isso atrapalha a contratação de empregados, enfim, poderíamos aqui discutir uma série de aspectos decorrentes das incertezas criadas pelas autoridades. E aqui, no plano das remunerações, a gente listou, existem outros, mas a gente listou aqui pelo menos 3 pontos bastante comuns, bastante vistos no dia a dia das empresas e que geram frequentemente grandes dúvidas em relação à base de cálculo da Previdência ou não. O caso do Hiring Bônus é uma coisa relativamente nova, embora não seja nova na sua formação, mas tem sido relativamente nova na sua aplicabilidade, mas vem ganhando volume, porque isso tem a ver também com todos aqueles aspectos que eu comentei lá do início, dos valores que norteiam as relações de trabalho na atualidade. É a flexibilidade, é o conhecimento, é a competência, é o intangível. Então, muitas vezes, é necessário, aconselhável, é fundamental que você consiga atrair para a sua corporação determinados talentos, que estão bem posicionados, estão satisfeitos, felizes onde estão. Como que você atrai esse profissional? Oferecendo para ele algum tipo de vantagem de início. Isso, se a gente parar para pensar, não tem nada de diferente do que acontece, por exemplo, no futebol. Quando alguém é um talento, um profissional, se destaca, todos os demais clubes querem contratá-los e oferecem valores, cifras, às vezes, que chegam a assustar, porque querem ter esse talento. É um processo natural, é um processo do dia a dia. Isso não tem nada a ver com a remuneração. Isso não é base de remuneração. Não faz parte do contrato de trabalho. Isso é simplesmente um preço, um valor que a companhia está disposta a pagar para ter aquele profissional no seu quadro. É isso que norteia. Não, apesar de ser esse o norte, ser essa a motivação, não é incomum, e existem vários casos em que o fisco entende que não. Isso é, sim, base da contribuição previdenciária, deveria, sim, estar submetido à incidência do 31% no limite, como colocou o Alckmin. O que desencoraja, o que cria enormes dificuldades. Um outro exemplo desse tipo de situação também duvidosa, que cria insegurança, que cria, enfim, um ambiente extremamente negativo. Os planos de incentivos de longo prazo, principalmente, baseados em ações. Os chamados stock options, assim,
a literatura mais consistente apontam que eles tiveram origem basicamente nos Estados Unidos na década de 50, são os primeiros planos que são reconhecidos como aplicáveis. Isso se diversificou e foi mundo afora, chegando na Europa na década de 70, e aqui no Brasil desembarcou na década de 90, basicamente, os planos de opções. E o que visa, de novo, esse plano de opção? Ele visa alinhar interesses entre o trabalhador, o prestador de serviço, e a companhia. Qual é o interesse da companhia? Geração de valor, geração de lucro. Como é que eu faço, ou como é que eu crio ferramentas de motivação para que o meu colaborador tenha cada vez mais vontade, mais disposição e se sinta recompensado em ajudar nessa formação de valor, atribuindo para ele algum tipo de remuneração que esteja associada a esse valor gerado. Esse é o conceito. Então, é quase que transformar o empregado num acionista. Em muitos casos é verdade. Claro que numa proporção pequena, numa participação bastante reduzida, mas sim ao sentimento do acionista. Ele acreditar que aquilo que ele está fazendo, aquela contribuição que ele está gerando para a empresa, de alguma forma se reverte para ele. Isso tem natureza salarial? Isto é salário? Não parece que seja, não parece que tenha natureza. Mas o fisco, em alguns casos, discute e aponta, não, isso sim é base de cálculo. Outra situação bastante comum também, seguros de vida em grupo. É bastante comum as empresas oferecerem para seus funcionários benefícios dessa natureza, seguros. E o fisco também questiona. Olha, o seguro, o prêmio que é pago é base de cálculo da contribuição previdenciária. Meu Deus, mas qual é a relação de causa e efeito? A companhia paga um prêmio de seguro para uma seguradora que toma um risco que, na ocorrência de determinados eventos envolvendo aquele segurado, os seus dependentes, ou ele próprio, dependendo da forma do seguro, terão algum tipo de compensação financeira. Qual o vínculo disso com a relação de trabalho? O que isso tem a ver com o volume de horas, com o volume de tempo que aquele colaborador dedica para a companhia? Não tem nada a ver. E o que está por trás disso? Muitas vezes é uma proteção, uma rede de proteção que a companhia quer criar para o seu colaborador, para garantir que ele se sinta seguro, que ele tenha tranquilidade em relação ao desempenho das suas funções, vis-à-vis uma série de infortúnios que podem ocorrer. Então, ele quer garantir que a sua família, seus descendentes, tenham tranquilidade. Isso é uma forma que a companhia tem de atribuir esse tipo de benefício. Natureza salarial? Parece que não, mas o fisco muitas vezes coloca esse tipo de discussão na mesa. Só fazer um complemento aqui, Osmar. Eu tive uma vez um debate com a Procuradoria da Fazenda Nacional, e foi muito interessante porque a gente ficou discutindo, o grande argumento da Procuradora era que isso é remuneração porque o CPC 10, né, o pronunciamento contábil, diz que é remuneração, você deve contabilizar com remuneração, sobretudo stock options, né? E aí ficou uma discussão engraçada, que ela ficava, é remuneração e tal. Aí eu falei para ela o seguinte, eu concordo, é remuneração. Aí ela, você concorda? Eu falei, concordo, é remuneração. A questão é que tipo de remuneração é que a gente está falando. Porque o dividendo também é remuneração, né? O acionista que investe na empresa recebe dividendo e ninguém pensa em cobrar contribuição social sobre dividendo. A questão é você definir qual é a natureza daquela remuneração para você determinar se cabe ou não a cobrança de contribuição previdenciária. Assim, que é remuneração, faz parte do pacote de remuneração, ninguém tem dúvida, né? Mas a discussão não é essa. Eu acho que existe toda uma tendência por parte da Receita a tirar o foco da discussão, quer dizer, qual é a natureza da remuneração, para levar para uma questão de conceito. Olha, está no pacote, tributa. Então, é bem assim... É só um comentário incidental. Não, você tem total razão, Andrés, é bem esse conceito. Eu acho que a remuneração, a definição da remuneração, ela deveria se pautar, talvez ser orientada pelo seu propósito. A remuneração decorrente do trabalho é aquela remuneração que é diretamente vinculada ao trabalho, à contraprestação pela atividade do colaborador em benefício da empresa.
Agora, dentro daquele processo de geração de valor que a gente falou mais cedo, tem um segundo objetivo, que é a satisfação desse colaborador. E nesse processo de busca da satisfação, você muitas vezes tem que agregar outros componentes e outros benefícios que não necessariamente correspondem a uma contrapartida pelo serviço prestado meramente. Sem dúvida. E também, Osmar, um outro aspecto importante é a questão da retenção, né? Com certeza. Hoje em dia as pessoas tendem muito a trocar de emprego com muita facilidade, né? E quando você estabelece incentivos de longo prazo, como stock options, como seguros e coisas assemelhadas, você cria incentivos para que o trabalhador fique na empresa até o vencimento daquela opção, pelo menos, né? Criando aí incentivos de longo prazo, que em termos de política de RH também é fundamental, né? Porque se não tiver incentivo de longo prazo, qualquer R$500, R$1.000, R$2.000 a mais, a pessoa troca de emprego, né? Porque não tem a perspectiva de um ganho maior no futuro. Eu acho muito interessante, às vezes, as discussões que, principalmente, os sindicatos às vezes travam, né? Que a demissão imotivada, porque temos que combater a demissão imotivada, e o tempo inteiro os sindicatos às vezes defendem isto. Mas, na verdade, o que faz com que você preserve o capital humano, preserve aquele colaborador, aquela equipe de profissionais que cercam a companhia, é aquela geração de valor. Quer dizer, se o funcionário está satisfeito, se o colaborador está alcançando um nível razoável de satisfação, ele tende a ser mais dedicado, ele tende a se esforçar e ele cria um círculo virtuoso na relação com a companhia. E a companhia, por decorrência, tende a ter mais resultados, tende a ter mais produtividade. É muito interessante quando você nota hoje, às vezes, dentro de algumas corporações, pessoas que, até passado recente, eram totalmente despercebidas dentro da companhia e que trazem ideias inovadoras, trazem processos, trazem contribuições extremamente importantes para a companhia. Então, esse ciclo de geração de valor é que tem que ser recompensado. Como isto se traduz, tá, numa fonte de custeio para a Previdência é um outro desafio. Tá? É importante que isso se traduza, de alguma forma, numa fonte de custeio para a Previdência e para todos os demais serviços a serem providos pelo poder público. Mas, não necessariamente, uma contribuição sobre folha de salários ou uma tipificação bastante forçada de que isso seja remuneração. Esse é o grande equívoco. A missão que é dada, principalmente à Receita Federal, que é arrecadar, ela faz com maestria. Eu entendo a posição, francamente, eu entendo a posição da Receita de tentar, na maior extensão possível, buscar essa arrecadação. Mas, de novo, eu acho que é necessário você ter uma visão abrangente, você entender todas as consequências, todos os impactos que isto pode gerar. Então, esta associação, essa coisa que, infelizmente, não acontece. Aí, quando você, avaliando um pouquinho aqui, cada um desses itens pontualmente, no que, por exemplo, no hiring bônus, no que o fisco se pega, né, para tentar tipificar isto ou desqualificar isto como base de cálculo da contribuição previdenciária? Em aspectos formais. Né, e cria uma discussão enorme sobre determinados aspectos. Prazo de vigência do contrato de trabalho que aquele profissional está assumindo com a companhia. Né, a forma de pagamento disso, se é um pagamento à vista, se é um pagamento parcelado, se é um pagamento condicionado ou incondicionado. As condições definidas, quer dizer, de uma forma geral. A restituição, no caso de rescisão antecipada. Às vezes você faz um esforço enorme para contratar um profissional, paga esse passe e o profissional simplesmente não funciona. Pode ser uma coisa consensada. A companhia pode chegar à conclusão que contratou o profissional errado. Achou que estava contratando um bom profissional para aquela posição e não é. Rescinde. Ok. Se acontece a rescisão, no que isto deveria impactar na definição do bônus? Rigorosamente, nada. Mas o fisco se pega a casos, a situações pontuais da formalidade para tentar onerar e cria aquele estado de dúvida, aquele estado de incerteza que a gente estava falando e alimenta o contencioso administrativo e judicial.
quando a gente olha para o caso, né, do stock option, né, a gente tem aqui, né, vou colocar logo aqui, a gente tem dois grandes grupos, né, bem típicos de stock option. A gente tem o stock option propriamente definido e a gente tem alguns regimes de remuneração que são baseados em ações, em valorização da companhia, em precificação de ações, mas não necessariamente se traduzem em ações. Bom, olhando para a legislação vigente hoje, o que nós temos em termos de base constitucional, o que nós temos em termos de base de legislação ordinária, eu até consigo fazer um pouco contra os meus princípios, mas até consigo fazer essa dicotomia, né? Hipótese em que deveria ou poderia ser entendido como remuneração e hipóteses que jamais deveriam ser entendidas como remuneração. E eu elenco aqui, na minha visão, o que diferencia uma coisa e outra. Se eu tenho um plano de ações que gera para o colaborador algum sentido de risco, se ele toma risco do negócio, se ele pode ganhar ou ele pode perder em função daquele posicionamento que ele tem, se ele tem que fazer algum investimento, se ele tem que desembolsar recursos para ter aquela participação, claramente ele está diante de um negócio que não é remuneração, porque a remuneração é líquida e certa. A remuneração eu vou receber independentemente de qualquer coisa, desde que ela esteja contratada. Agora, se eu tenho um fator aleatório, né, eu acho que muda radicalmente esse conceito. E aí nós temos hoje esses dois aspectos. Se você tem o risco associado ao colaborador, o desembolso, há um entendimento, vamos dizer, bastante mais defensável vis-à-vis a legislação vigente, de que não incidiria. Mas, naquelas hipóteses em que isso se dá na forma de pagamento em pecúnia, em recursos, né, essa tese fica bastante mais fragilizada. E, realmente, nos casos em que as companhias optam por esse regime, em boa parte das vezes, elas já assumem isso como parte da contribuição previdenciária, oneram e ponto, e vão para frente. Não adianta ficar discutindo. Mas, filosoficamente falando, o efeito é o mesmo. Se eu quero, naquela cadeia de satisfação do funcionário, se eu quero criar, de alguma maneira, vínculo dele com a companhia, vínculo dele com a performance da companhia, nenhum e nem no outro caso deveria ser base da remuneração. Deveríamos tratar de uma maneira completamente segregada. Por quê? É um outro propósito, é uma outra motivação que leva a empresa a fazer esse pagamento. Não é puramente a remuneração pelo trabalho prestado. É um vínculo mais profundo que a empresa quer estabelecer com esse colaborador. É assim que deveria ser a lógica, mas não é. Osmar, você acha que isso se aplica tanto para a liquidação por diferença quanto para a liquidação efetiva, o exercício simultâneo das opções? Porque tem uma coisa que é você pegar, confrontar o preço da opção de compra e de venda, pegar a diferença e pagar, né, que muita gente faz. E a outra coisa é você fazer a operação efetiva de liquidar a opção de compra com a opção de venda subsequente, e isso ser, de fato, uma operação real, efetiva, e você ter ali um ganho de capital. Quer dizer, como é que você enxerga isso e como é que você enxerga também a diferença da natureza de ganho de capital para remuneração? Boa questão, André. Vamos lá. Todas as vezes que você tem a liquidação por diferença, isso pode resultar em duas hipóteses. A liquidação pode ser por diferença, mas mesmo assim ainda presente algum tipo de risco para o colaborador. Exemplo, uma companhia aberta, uma companhia listada na B3. As ações podem sofrer oscilações em questão de minutos. Então, efetivamente, o exercício do seu plano de ações pode provocar para ele um ganho maior, menor, ou, eventualmente, numa situação limite, claro, até inexistência de ganho, porque todas essas operações são liquidadas em mercado. Então, neste cenário, mesmo que havendo a liquidação por diferença, tem um caráter aleatório. Então, ele tomou esse risco.
Agora, naquelas hipóteses em que os valores estão travados como mínimo e máximo, né, ou seja, o risco do colaborador está absolutamente eliminado, se não absolutamente eliminado, mas substancialmente eliminado, fica muito mais difícil, ou muito mais fácil para o fisco tipificar isto como remuneração. E aí a questão do imposto de renda é quase que uma consequência. Se você tem um caráter mercantil, se você entende a transação como uma transação mercantil envolvendo ações ou baseada em ações, nós estamos falando de ganho de capital, estamos falando hoje a escalinha de 15% a 22,5%. Se nós pensarmos em remuneração, nós estamos falando de uma hipótese de retenção de fonte, onde, em tese, o pagador desta remuneração é que deveria fazer a retenção pela tabela progressiva e, muito provavelmente, submeter isso à incidência da contribuição previdenciária. Esse é o norte, mas, de novo, acho que não deveria ser assim. Uma dúvida que sempre me intrigou também. Como é que se você fizer uma operação de mercado com liquidação simultânea de opções, quem faz a retenção? Como é que quem é a fonte e como é que você faria essa retenção se você resolvesse pagar? Me parece que seria impossível. Diria impossível. Eu diria até que haveria uma restrição legal, porque o que acontece? Do ponto de vista da transação financeira realizada no mercado, os agentes intermediários são responsáveis por essa retenção quando aplicável, e não tem nenhuma relação com a companhia. Mas se a companhia entende isto como uma remuneração, né, e a ponto de excluir isso na base, haveria uma diferença de impostos a ser paga eventualmente. Porque, claro, que na hipótese de ganho de capital nós temos hoje uma carga tributária menor do que a tabela progressiva, então isso poderia resultar numa diferença. Talvez a companhia, dentro de uma postura absolutamente conservadora, pudesse recolher esta diferença, mas não é uma regra prevista, não é uma regra mesmo sem o pagamento. É uma situação absolutamente esdrúxula, não tem o menor sentido. Na verdade, é muito raro, Andrés, hoje você verificar na transação de mercado, uma transação que é liquidada em mercado, e, simultaneamente, a empresa entender aquilo como parte da remuneração. Normalmente, quando a empresa direciona a liquidação para o mercado, é que ela já colocou aquilo fora do campo de controle dela. Mas o fisco, muitas vezes, persegue esse tipo de hipótese. Eu vi um caso recentemente, até opinei sobre a situação, né? Se bem que tinha uma peculiaridade ali, a transação foi liquidada no mercado, né, efetivamente, mas o controlador da empresa, né, tinha assegurado para o acionista controlador, tinha assegurado para esse colaborador um preço mínimo na liquidação. Ou seja, ele garantia que a ação deveria ser vendida a um determinado valor. O que aconteceu na prática? O colaborador foi no mercado, liquidou, e, obviamente, o resultado que ele auferiu foi menor do que aquela expectativa que ele tinha em função da promessa do controlador. E o controlador teve que desembolsar essa diferença e pagar. Isso tem natureza de remuneração? Isso tem natureza de indenização? Foi um ponto muito, muito interessante. Eu, particularmente, entendi que isso tinha natureza de indenização. Na minha opinião, acho que tem natureza de indenização, porque é uma relação que não tem vínculo com a empresa. É como se eu tivesse emitido uma opção de compra contra o controlador. Isso até poderia ter sido feito no mercado. Não foi, foi num ambiente privado. Mas é como se ele tivesse dado uma opção na verdade, uma opção de venda para o colaborador a um determinado preço. Então, entendi que não tinha natureza de remuneração, mas a empresa, por cautela, achou que deveria tratar essa diferença como uma remuneração complementar, inseriu lá na linha de bônus extraordinários, gratificação aleatória e taxou. E comparando, Osmar, a opção de ações com Phantom Shares, você vê uma diferença de risco assim, entre um sistema e outro? São situações bem diferentes, como a gente comentou. No caso do Phantom, claramente o que você tem
é uma remuneração que se liquida, não vou chamar de remuneração, é um valor que se liquida por diferença financeira entre um determinado preço da ação, que normalmente é o preço em que foi concedida a opção para o colaborador, versus o valor de liquidação na data do exercício. Só que isso é feito por uma liquidação financeira, e às vezes até aplicável para companhias fechadas. Uma companhia listada é um pouco mais fácil, mas às vezes até companhias fechadas você tem lá uma metodologia de apuração do valor. Mas não implica necessariamente uma transação de compra e venda de ações. Implica simplesmente a mensuração de uma vantagem econômica, vamos chamar de vantagem econômica, baseada nas ações. Então, neste cenário, eu acho que é um terreno bem mais fértil para o fisco questionar. Eu, particularmente, sempre desaconselho muito, todas as vezes que consultado a esse respeito, desaconselho muito as companhias a adotarem esse modelo, porque ele gera realmente um risco grande e, considerado esse risco, os encargos decorrentes são bastante pesados. Então, é um modelo que eu acho que não deveria ser aplicado, salvo em situações excepcionais. Mas é um fato. Gente, se alguém tiver alguma questão, algum ponto, por favor, interrompe e menciona para a gente não deixar passar, que são temas assim bastante complexos, não são coisas óbvias, então vamos realmente criar o debate, criar a troca de ideias saudável no processo. Recentemente, aliás, tem uma decisão tem um conjunto de decisões. Isso aconteceu agora em abril, salvo engano, onde o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu colocar na pauta dele a apreciação de stock option. Então, assim, numa mesma sessão, ele deu bola preta para a Ambev, ALL, Sadia. Ele pegou várias grandes corporações e disse que o plano de stock option dessas corporações, todos eles estavam viciados, todos eles tinham problemas e que aquilo era, sim, remuneração. E, em alguns momentos, em algumas situações, os argumentos foram os mesmos, em algumas situações pontuais, eles abordaram questões específicas daquele plano, mas, assim, numa mesma sessão, né, atacaram várias. Né? Por que eu estou falando isto? É para reforçar um pouco a ideia de que o fisco fecha alguns conceitos e ele não olha, né, a situação concreta. Ele tem um conceito. Stock option é remuneração. Ponto. Me provem o contrário. Até provem o contrário, é remuneração. E aí você tem que realmente, casuisticamente, defender o seu ponto, mostrar onde que tem a diferença. Evidentemente, tem vários casos que os contribuintes foram vitoriosos, mas o fisco é terrível com esse assunto. Seguro de vida, que é uma outra forma de remuneração variável também, que está bem consolidado já no nosso meio e, de uma certa forma, na nossa jurisprudência. Até porque, em muitos casos, isso é uma cláusula de alguns acordos coletivos, né, Flávio? Isso tem sido bastante comum acontecer. E aí o fisco definiu isso da seguinte maneira: foi por um caminho simplista, tem base legal, isso não é mera interpretação do fisco, mas ele diz o seguinte: olha, a condição para que eu não trate o prêmio do seguro como sendo uma remuneração sujeita à contribuição é que ele seja oferecido indistintamente para todos os colaboradores da companhia, inclusive os dirigentes. Óbvio que o colaborador pode aceitar ou não aceitar, o dirigente pode aceitar ou não aceitar, claro que essa opção existe, mas a companhia não pode, a priori, criar nenhum tipo de restrição, dizer aplico para essa classe e não aplico para aquela classe. Tem que aplicar para todo mundo. E estabeleceu também, tá, um limite, mesmo com essa condição, foi estabelecido um limite que o prêmio não pode ultrapassar 20% do valor global da folha de salários. É um outro mecanismo que foi incorporado para que não houvesse um abuso nesse sentido, que o gasto fosse controlado. Aqui eu tenho
algumas, vamos dizer, algumas restrições à limitação, mas tudo bem, tem previsão legal, vamos para frente. Isso tem sido hoje uma preocupação bastante grande, principalmente a partir de um determinado nível socioeconômico, que é uma preocupação que você tem com a continuidade do padrão de vida, da qualidade de vida que você está oferecendo para a sua família, principalmente para os seus filhos. Tem muitos profissionais que estão no auge das suas carreiras, têm uma remuneração bastante expressiva, por isso podem oferecer aos seus filhos um determinado padrão de vida e fatalidades, infortúnios podem acontecer. Então, é uma demanda hoje crescente e muitos profissionais hoje têm essa preocupação. Mas tem uma regra definida do ponto de vista previdenciário. Contrário senso, se for um plano individual, ou seja, a companhia ofereceu aquilo dentro de um pacote de benefícios para um colaborador específico, para um grupo de colaboradores especificamente falando, isso tem natureza de benefício indireto, é tratado sim como remuneração, sujeito à contribuição previdenciária, sujeito a tudo, e faz parte do pacote de remuneração, porque é um benefício indireto. Não tem sido tão comum a contratação individual. Na maior parte dos casos, a gente vê a contratação em grupo. E aí abre uma outra discussão que vem ganhando corpo, que isso também se aplica à questão do plano de saúde, que são as diferentes faixas dentro daquela cobertura global. Ou seja, eu posso ter um seguro de vida em grupo, onde eu tenha diferentes faixas de cobertura em função da graduação deste funcionário. Eu posso ter, na hipótese do seguro-saúde, um plano de saúde onde eu ofereço uma determinada classe de plano para determinados funcionários e uma outra classe de plano para outros funcionários em função da demanda. Até o momento, o entendimento das autoridades, o entendimento não judiciário, mas principalmente dos julgadores administrativos, tem sido que não, que você tem que ter uniformidade no que você oferece. Se você oferecer algo diferente, é uma liberalidade, e como liberalidade deveria ser tratado como remuneração. Mas, de novo, gente, isso está dissociado da realidade. Evidentemente que, para algumas pessoas, faz total sentido, faz total necessidade de ter, talvez, um seguro de vida com uma cobertura maior ou menor. Para algumas pessoas, em função da sua própria característica, faça sentido ter um plano de saúde, um seguro-saúde, com determinadas características melhores ou piores do que outras. Então, esta flexibilidade não deveria ser uma condição a impactar o conceito de remuneração. De novo, a gente trata a remuneração casuisticamente, o fisco trata casuisticamente. Ou seja, eu quero que, na universalidade, tudo seja. Aquilo que vocês entendem que não é vocês, contribuintes, vocês defendam isso e vocês justifiquem desta forma. Essa é a lógica que tem orientado o fisco no seu dia a dia. Seguindo um pouco mais. E a gente tem aquelas hipóteses que, por expressa disposição legal, tá, dizem que não faz parte da remuneração, não está sujeito à contribuição previdenciária. Será? Como o Alck colocou ali no começo, a PLR talvez hoje seja o maior contencioso previdenciário em discussão. A PLR foi instituída por uma lei específica, tem todo um regramento. Além da matriz legal, tem uma série de atos, de normas das mais diferentes autoridades regulando o assunto e dizendo categoricamente: participação nos lucros ou resultados não é considerado remuneração, não atrai encargos trabalhistas, por decorrência, não deveria submeter à contribuição previdenciária. Mas os nossos digníssimos auditores fiscais e agentes de fiscalização conseguem encontrar problemas, conseguem encontrar questões a serem enfrentadas nessa situação. O que eles vêm falando da contribuição específica? Quais são os principais itens? Pasmem. Um dos grandes fundamentos que eles encontram para questionar a PLR
não arquivamento no sindicato. A norma diz que deveria ser arquivado no sindicato. Pô, mas isso é simples, vai lá no sindicato, apresenta e arquiva. Aí o sindicato responde, não, eu quero negociar a PLR. Não, mas a PLR já está negociada com a comissão de empregados dentro da organização, já está resolvido isso. Não, eu quero negociar, eu vou negociar a PLR. E aí você cria um impasse, porque, obviamente, o que o sindicato traz como proposta, apresenta como demanda, na maior parte das vezes é inviável, não funciona, e você cria um impasse. E você não consegue arquivar, óbvio. E aí, o que acontece? A fiscalização diz, você não tem o arquivamento perante o sindicato, não considera o PLR. Critérios não considerados objetivos. A lei fala em critérios objetivos, mas não elenca, nem exemplificativamente. Ela não fala quais são os critérios. Ela diz que os critérios devem ser objetivos. E é óbvio que devem ser objetivos mesmo, para evitar que seja discricionário, que você encontre, por intermédio da PLR, uma forma de retribuir o trabalho com algumas vantagens. Tem que ter um critério objetivo, mas não diz qual. E o fisco questiona. Não. Se você define com lucro, tem que ser o lucro numa determinada data, tem que ser o lucro sem considerar a consolidação dos resultados das suas controladas. E assim por diante, você encontra os mais variados pontos de discussão em cima dos critérios objetivos. Eleição, o critério de elegibilidade dos beneficiários. Você tem situações, a PLR ela tem que ser paga em bases com intervalos no mínimo semestral, apuração. Você só pode atribuir PLR a cada 6 meses, com pagamentos podem ser trimestrais. O que acontece? Imagine que você contratou um colaborador na metade do último período de apuração da PLR. É razoável que esse colaborador seja inserido na PLR e nas mesmas condições? Me parece que não é justo. O máximo que eu poderia pensar é um critério de proporcionalidade, um critério de rateio desse valor. E algumas corporações dizem, olha, se você foi contratado no último mês, você não recebe nesse período, você vai receber no período subsequente. Entendimento do fisco. Se você excluiu alguém, não é PLR. Mas eu excluí porque ele foi contratado na semana passada. Não importa. Na data da PLR, ele era colaborador. Aí, Osmar, tem um comentário. Eu acho muito engraçado, né? Quando a gente fala. Está na moda a discussão de substância sobre a forma, né? Sim. Então, quando é contra o contribuinte, né, a substância prevalece, né? Exatamente. Você tem. Mas quando é a favor do fisco, a forma prevalece, né? Porque a coisa é essencialmente um PLR, e todo mundo vê que é PLR, não tem a menor dúvida de que é PLR. Não, você não registrou no sindicato, então vamos tributar. Então é interessante essa contradição, é uma postura completamente contraditória, quando é a favor do contribuinte ou quando é contra o contribuinte. Geralmente, quando é contra, eles são super formalistas e a substância não importa em nada, né? Eu acho interessante, Andrés, nessa linha que você está falando, eu acho até talvez um pouco mais ácido no comentário, porque, na verdade, o fisco ele age pautado na forma quando é conveniente e pautado na substância quando é conveniente. Exemplo, quando o fisco aprecia as questões de ágio nas reorganizações societárias, porque tem que ter um propósito negocial na operação, ela não pode ser exclusivamente com objetivos fiscais, ainda que atenda a todos os requisitos e formas legais. Isso tem um sem número de decisões nesse sentido, soluções de consulta, decisões do CARF, um sem números. Ele está se apegando ao quê? Na substância. Aí ele vai em outro cenário, como o caso da PLR que a gente acabou de falar, não, aqui a fórmula, sem o arquivamento, sem o carimbo do sindicato, não vale. O sindicato conhece, a comissão aprovou, está tudo certo, mas falta o carimbo. Então, é muito difícil lidar com esse tipo de situação. Bom, indo aqui um pouquinho mais adiante, falando agora de previdência privada, que é uma outra forma de remuneração variável, via de regra de longo prazo, que tem sido já bastante utilizada, e a gente pensa, o Rodrigo, eu, o Andrés, acho que todos aqui do
do escritório, a gente tem talvez uma unanimidade em pensar que com a mudança no regime previdenciário agora, principalmente com o alongamento do prazo para a aposentadoria, né, e, obviamente, com todas as limitações que estão sendo impostas, é natural que as pessoas comecem a olhar a previdência privada de uma maneira um pouco diferente. As pessoas comecem a olhar isso de uma maneira mais positiva. Primeiro, porque, diferentemente da previdência pública, a previdência privada não tem uma idade mínima. Você pode estabelecer um plano, você tem diferentes modalidades de planos e formas de contratação. Você pode estabelecer um plano onde, aos 50 anos de idade, você se aposenta. Em tese é possível em tese. Não há um impedimento legal. Talvez não seja financeiramente viável, mas há uma possibilidade. Por outro lado, na Previdência, no regime que nós tínhamos anteriormente, com uma idade, uma faixa etária de aposentadoria menor, era bastante comum você identificar situações onde o colaborador se aposentava no regime público, no regime de previdência oficial, tá, e continuava trabalhando. O que isso representava para ele? Uma fonte adicional de renda. E, às vezes, para a companhia também, era uma solução bastante interessante de redução de custos. Por quê? Porque ela conseguia, às vezes, mover aquele colaborador para uma determinada função, às vezes um cargo talvez que exigisse menos dedicação, e, por decorrência, ela conseguia rescindir o contrato de trabalho e recontratar esse profissional numa condição diferenciada, porque o complemento de renda dele vinha da aposentadoria. Hoje, isso não é mais realidade. Ou melhor, a partir da aprovação formal da proposta, se for nos termos em que está, isso não será realidade. Então, isso muda o conceito para o colaborador. Então, o colaborador tende a olhar a questão da previdência, a partir de agora, de uma maneira um pouco diferente. Ele tem que olhar que a linha de chegada dele foi colocada um pouco mais à frente. Então, como é que se neutraliza isso em alguma medida? Através da previdência privada. E a previdência privada, por enquanto, vamos deixar aqui o por enquanto, ela oferece alguns ganhos adicionais em relação a outras modalidades, a outras formas de remuneração. Primeiro, há uma razoável segurança, porque tem precedentes e disposição expressa em lei, de que as contribuições feitas para o regime de previdência privada pela empresa não fazem parte da remuneração, não se incorporam às verbas salariais. Isso há um entendimento razoavelmente seguro, está previsto em lei, e a jurisprudência tem entendido assim, principalmente quando você oferece, aliás, é requisito, que você ofereça indistintamente para todos os seus funcionários e dirigentes. Muito bem, essa é uma primeira vantagem. Segunda vantagem, diferentemente da autopoupança. Todo mundo aqui que tem lá algum ativo financeiro, de tempos em tempos percebe que a sua, exceto a poupança, literalmente falando, a caderneta de poupança, que tem uma regra diferente, mas todos os demais investimentos financeiros têm uma regra tributária bastante rígida, que na maior parte das vezes impõe uma antecipação. Então você acumula capital, chega um determinado momento que o fisco vai lá, corta um pedacinho daquele capital, recolhe como tributo e você continua o ciclo com uma base menor. No regime de previdência, não. O regime de previdência não tem nenhuma hipótese de retenção dos fundos, de pagamento de tributo sobre o fundo, enquanto em processo de acumulação. Isto não parece uma coisa tão relevante assim, olhando de fora. Esta pequena redução em qualquer encargo que você tem num plano de investimento de longo prazo produz no processo de capitalização um efeito bastante significativo, a ponto de você saltar de 50 para 80 mil reais. É a mesma coisa no caso da previdência privada. Como você não tem a retenção durante o ciclo de acumulação, este valor vai sendo reinvestido como capital. Esse é um primeiro benefício. A taxação da previdência, obviamente, você tem diferentes regimes, você tem diferentes possibilidades a serem adotadas,
Mas para o beneficiário do plano, para aquele assistido, que é a definição legal, a pessoa que está na fase de acumulação do patrimônio dentro de um regime de previdência privada é denominado participante. A partir do momento que ela começa a fazer os saques periódicos, ela passa para a condição de assistido. É a definição legal. Quando você entra na condição de assistido, os valores dos saques estão sujeitos a algum tipo de tributação, óbvio. E você tem dois regimes possíveis. Você pode adotar o regime progressivo, que é a tabela de imposto de renda tal qual aplicável ao assalariado, né? Ou você pode adotar o regime regressivo, que tem a ver com o tempo de acumulação do plano de previdência, onde as suas alíquotas vão reduzindo de uma base de 35% para uma base de 10% ao longo do prazo de acumulação. Então, basicamente, depois de 10 anos, você chega nessa alíquota de 10%. Então, imagine que você tenha um plano de acumulação de patrimônio de longo prazo, né, que pode receber contribuições suas, pessoalmente, contribuições da empresa para formar esse pacote, não sujeito a nenhuma interferência tributária em termos de redução ao longo desse período de acumulação, e que lá na frente, no momento em que você começar realmente a fazer esses saques, você tem uma taxação bastante reduzida. E mais, para a empresa não representa uma remuneração, não representa uma base de cálculo de contribuição previdenciária ou de encargos trabalhistas. Então, a gente acha que a previdência era uma coisa, a previdência privada, era uma coisa que tinha um foco, tinha uma certa relevância, mas muito provavelmente ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar uma dinâmica maior com o passar do tempo, porque você tem vários fatores que contribuem para isso. Evidentemente, tem uma camada grande da população que consegue se acomodar dentro da previdência oficial, recebendo lá um teto de R$ 5.800, e a vida que segue. Para muitas pessoas, tá, não é a realidade, felizmente. Tá? Felizmente, nós temos uma parcela importante da população que ganha acima do teto de contribuição e que formou o seu padrão de vida, formou os seus hábitos de consumo em cima disso. Então, nós precisamos passar, primeiro, por um processo de reeducação financeira. Essas são algumas lições que dá para a gente extrair a partir dessa mudança de paradigma na Previdência. Primeiro, tá, o sistema público de previdência é falível e tem limites. Nós batemos o limite de agora. E quando você atinge o limite, você precisa fazer reajustes, e normalmente reajustes para baixo. Segundo, você precisa estimular e você precisa criar a ideia, a educação financeira de que cada pessoa forme a sua própria previdência, a sua própria poupança. E a previdência privada pode ser um mecanismo bastante interessante nessa direção. E aí, nos seus diferentes formatos, eu não vou aqui, vamos dizer, me alongar muito na descrição de cada um deles, porque são sutilezas de cada um, mas você tem uma modalidade que é um programa individual de aposentadoria, que é basicamente aquela que você recebe sendo ofertada pelo gerente de banco que chega, olha, não quer comprar uma previdência privada? Normalmente está nessa categoria. Você tem a previdência aberta tradicional, que é exatamente a mesma coisa, só com algumas peculiaridades, e você tem alguns programas de previdência específica, o VGBL e o PGBL, onde basicamente o conceito é o mesmo. A diferença está, o VGBL embute, via de regra, um seguro de vida associado, e o PGBL não. E eles têm tratamentos tributários também diferenciados que podem torná-los mais recomendáveis para uma situação, menos recomendáveis para outra situação, a depender do perfil de cada corporação, de cada indivíduo e aquilo que ele almeja no médio e longo prazo. Mas são efetivamente regimes que tendem a ganhar muito corpo, muita força. E outra vantagem ainda da Previdência, olhando como mecanismo de poupança de longo prazo. Especificamente no caso do VGBL e do PGBL, eles estão fora do processo sucessório. Ou seja,
você não tem aqueles inconvenientes no evento de falecimento, aqueles inconvenientes de que os herdeiros e sucessores têm que promover um processo de arrolamento ou inventário, aguardar um trâmite formal de tudo isso para terem acesso a esses recursos e, pior de tudo, deixando uma parte importante desses recursos na mesa entre custas de processo, tributos por quem incide o ITCMD, honorários eventualmente de advogados, custo de tabelião e etc. No caso dos planos de previdência, você pode nominar desde a partida que você é o assistido e, na sua ausência, todo o capital acumulado se transfere automaticamente para quem você designar. Evidentemente que eu estou colocando aqui de uma maneira simplista, você tem algumas regras de direito civil, toda a ordem de vocação hereditária que está prevista no Código Civil, mas, como regra, você pode designar. Você pode dizer, olha, todos os benefícios são destinados a essa pessoa ou aquele grupo de pessoas numa certa proporção. E isto desde a contratação do plano. Então, também fazer um comentário incidental aqui, Osmar. Isso, só para registrar que algumas procuradorias dos estados vêm emitindo pareceres no sentido de que tanto o PGBL quanto o VGBL são, na verdade, aplicações financeiras, têm natureza de aplicação financeira e que, por isso, seria passível de ser incluído para fins de sucessão com incidência de TCMD, lógico, né? A legislação do Rio de Janeiro, inclusive, foi modificada, tem uns 2 anos, não me lembro que data especificamente, para incluir especificamente o PGBL e o VGBL como passíveis de tributação pelo TCMD. Não sei como é que está aqui em São Paulo e que outros estados adotaram a mesma providência também. Mas, hoje em dia, isso gerou um contencioso grande lá no Rio de Janeiro por conta da modificação da lei. É verdade. Tem alguns estados que adotaram essa postura, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, vários outros estados aí, não são todos, mas alguns, passaram a tentar tipificar os planos de previdência privada também como base, como parte do patrimônio a ser inventariado e, por decorrência, sujeito ao ITCMD, mas os tribunais têm sido, ele falou, o judiciário, né? O judiciário tem sido bastante contundente nisto e, em alguns casos, fazendo uma distinção entre as modalidades de plano, definindo que, em algumas situações, ele tem natureza indenizatória por ser equiparável a um seguro, portanto, não estaria, em hipótese nenhuma, sujeito ao inventário, e outras hipóteses seria um fundo de investimento, um ativo financeiro. O STJ apreciou um caso, na verdade, chegou ao STJ um caso que pretendia discutir esse assunto. Os tribunais, pensando em termos de tribunais de justiça, porque falando de TCMD é uma matéria do Estado, então são os tribunais de justiça que têm se posicionado, você tem uma jurisprudência não majoritária ainda. Você tem vários tribunais já com uma posição consolidada de que não incide e alguns tribunais oscilando caso a caso. Então, houve um recurso que subiu para o STJ, mas o STJ terminou não enfrentando o mérito, né, e não deu provimento ao recurso por uma questão processual. Então, ele não enfrentou, no final do dia, se haveria ou não a incidência. Ele simplesmente... A esperança é que os juízes devem ter PGBL também, então isso acaba. Eu acho que esse julgamento tende a ser favorável ao contribuinte. Aqui em São Paulo, você perguntou de São Paulo é um posicionamento claro da Secretaria de Fazenda, inclusive que orienta a fiscalização, de que não incide. Ponto. São Paulo, o Estado de São Paulo não gera nenhum tipo de questionamento nesse sentido. Agora, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tem vários estados que têm essa discussão em aberto. Vamos ter que aguardar essa definição. Mas, claramente, se nós pegarmos o Código Civil, acho que é o artigo 791, se eu não estiver errado, é muito claro em dizer que não estão sujeitos ao processo de inventário, por decorrência, não fariam parte da base do ITCMD. Mas, enfim, volta àquela discussão anterior, a orientação do fisco é arrecadar. Arrecade, 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 e quando você cansar de arrecadar, comece de novo.
Essa é a lógica que tem pautado. Então, como mensagem final aqui que eu gostaria de deixar, nós temos, na verdade, um marco bastante interessante, que é a reforma da Previdência, e que, mais do que mexer ali vamos dizer, em diversos aspectos, como o Rodrigo detalhou mais cedo, eu acho que cria para a sociedade alguns paradigmas e algumas orientações que deveriam balizar decisões para frente. Primeiro, né, previdência pública é falível, tá, e toda vez que ela falir, tá, a conta chegará para a gente. Então não adianta a gente ter uma ilusão diferente. Segundo, ela é incapaz de suprir todas as demandas de toda a sociedade. Então a gente precisa se enfrentar esse assunto de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais construtiva, buscando soluções que atendam a cada pessoa, a cada integrante da sociedade individualmente considerado, mas pensando também numa solução que olhe o conjunto. Não adianta também a gente olhar para o nosso umbigo e deixar todo o resto de fora, porque a conta vai chegar do mesmo jeito. Então, a gente precisa olhar isso de uma maneira abrangente. E com todos esses processos, né, a gente identifica que existem algumas alternativas e algumas soluções que podem passar a ser adotadas individualmente, né, e também passarem a ser políticas de recursos humanos de algumas corporações, de algumas empresas. É perfeitamente viável que as empresas adotem, dentro do pacote de remuneração e benefícios atribuídos aos seus colaboradores, diferentes formatos e diferentes formas. Não só visando reduzir a base de incidência da contribuição previdenciária de demais encargos, mas também visando criar um sistema de sustentação da sociedade no longo prazo. Não adianta a gente também achar que o problema é o problema só do vizinho, é um problema nosso. Essa é uma realidade do Brasil. Foi colocado também, há algum tempo atrás, a Europa enfrentou o problema da previdência social de uma maneira bastante intensa na última década. A gente lembra aí de momentos aí de imagens transmitidas pelos meios de comunicação de greves, manifestações e, enfim, verdadeiro quase que um campo de batalha por conta dos impactos disso, mas, de alguma maneira, se conscientizaram que alguma coisa precisava ser feita. Talvez, no nosso caso aqui, a ideia também de desvincular receitas, seja a receita do IVA, seja a receita do imposto de renda, não importa, e passar também a direcionar esses recursos para a Previdência e vice-versa, recursos que são arrecadados sob o manto de contribuição previdenciária, que passem a integrar também a base de caixa geral do governo, pode ser um mecanismo saudável, um mecanismo de gestão mais eficiente dos recursos públicos. É isso, gente. Uma provocação aqui, mais de cunho filosófico aqui. Vamos lá, para encerrar o evento. A gente tem, enfim, estamos vivendo hoje em dia aí a era da economia digital, né? E aí, a reboque disso, temos um monte de startups, e o que a gente assiste é você ter uma precarização do emprego, né? São pessoas que têm um trabalho, porque desenvolvem uma atividade econômica, mas não têm um emprego, né? E não é considerado nem sequer um serviço, porque não prestam um serviço diretamente para o aplicativo, mas sim para o usuário do serviço. Isso é uma tendência, cada vez cresce mais, né? Por tudo que você e o Rodrigo falaram aqui, a gente percebe que a reforma da Previdência ainda está muito focada no conceito revolução industrial de emprego, e muito pouco se evoluiu, né, com relação aos instrumentos mais modernos de remuneração, stock options, seguro de vida, phantom options e outros tipos de remuneração. Quer dizer, então, a minha pergunta, que fica tanto para você quanto para o Rodrigo, é até que ponto essa reforma da Previdência já nasce velha, por não estar levando em consideração o momento histórico que a gente está vivendo, um futuro não muito longínquo, de cada vez menos emprego e mais informalidade nas relações de trabalho, e de que maneira isso é sustentável no tempo,
Na medida em que a gente já tem um problema hoje, na medida em que você diminui a base daqueles que vão contribuir, sem pensar como é que você pode atingir esse futuro inevitável da economia digital, você tende a ter um buraco ainda maior no futuro. Então, a pergunta é, a reforma da Previdência contempla isso, não contempla, já nasce velha, ou o que nós temos hoje em dia é suficiente? Olha, André, eu acho que a reforma não nasce velha, não necessariamente. Eu acho que o que a reforma trouxe foi um tratamento, uma abordagem na ponta da destinação dos recursos. Se a gente sintetizar a reforma da Previdência, as principais e grandes alterações dizem respeito à destinação dos recursos, quer dizer, em quanto tempo a pessoa vai usufruir desse benefício, quais são os limites desses benefícios e de que forma, dentro do modelo já existente, os recursos que são gerados serão alocados. Mas a reforma da Previdência não tratou da fonte da origem, da questão da origem. E eu acho que este é um grande desafio, porque, como você bem colocou, há uma tendência, eu não necessariamente chamo de uma precarização do emprego, mas há uma tendência na mudança do formato das relações de prestação de serviço. Ela pode se dar das mais variadas formas. Isto gera atividade econômica, isto gera movimentação, gera circulação de riqueza, mas não necessariamente amparada numa relação de trabalho, numa relação formal de serviço. Em alguns momentos, é por absoluta impossibilidade prática. O exemplo que você deu é perfeito, o motorista do aplicativo. Quer dizer, qual é a relação? Quer dizer, cada pessoa, 55 pessoas que utilizam aquele motorista por dia, cada um isoladamente é um tomador de serviços? Não necessariamente. A gerenciadora do aplicativo é tomadora de serviço? Não necessariamente. É uma relação de serviço típica dos tempos modernos. Então, esta discussão vai ter que realmente ganhar corpo, ganhar forma, e, sinceramente, não vai ser mantendo essa política de oneração sobre a folha de salários, que vai na contramão do que é desejável, é que vai se resolver o problema. E, assim, existem soluções possíveis para esse mecanismo. Não queria entrar nesse tema, porque ele é um tema extremamente, enfim, delicado, mas, por exemplo, a chamada CPMF seria uma forma? Seria. Possivelmente seria uma forma. Agora, ela tem algumas virtudes e vários defeitos. Então, de novo, eu acho que é necessário que as autoridades, que as pessoas que estão no comando da direção do país, avaliem de uma forma conjunta todo este cenário, né? Olhem o futuro, tentem entender um pouco o futuro, é uma coisa não óbvia, não simples, mas tentem entender um pouco e tratem essas relações de uma maneira abrangente. O ministro Paulo Guedes também, nosso cliente no passado, tem um pouco dessa visão de como as coisas devem se colocar, de um Estado mínimo, de o Estado cuidando daquilo que realmente é prioritário. Acho que é um caminho, né? O que não se pode, que eu acho que as autoridades não deveriam se deixar enfeitiçar, é por soluções simplistas, soluções que simplesmente podem gerar uma arrecadação no curto prazo, que podem produzir os efeitos desejados no curto prazo, mas que no médio e longo prazo não se sustentam. E aí você volta daqui a 5, 10, enfim, daqui a algum tempo, você volta ao mesmo ponto com a mesma dificuldade para ser enfrentada. Gente, alguma questão, algum ponto específico que vocês gostariam de abordar, que é enfim, algum ponto? Por favor, fiquem à vontade. Isso é bom, isso é ruim. Ou tem todas as dúvidas do mundo, ou não tem nenhuma dúvida, que seria muito bom. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês. Foi enfim, um prazer imenso aqui conversar um pouco com vocês, falar um pouquinho aqui da nossa visão, da nossa
enfim, do nosso entendimento sobre essa questão da reforma da Previdência. É um primeiro capítulo, como eu diria, que a gente está tratando, porque muito provavelmente, na sequência da reforma da Previdência, nós vamos ter a regulamentação dessa reforma, que deve gerar um outro sem número de dúvidas e de discussões, e talvez a gente precise novamente se reunir aqui para discutir um pouco, tratar um pouco isso. Muito em breve também deve bater à nossa porta a reforma tributária, seja em que modalidade for, mas que ela virá, acho que ninguém tem dúvida, e a gente vai ter que enfrentar também essa questão e debater esse assunto, porque, assim, tributação é o nosso maior adversário no final dos dias, porque é um sócio oculto que nós temos, que todos os meses, direta ou indiretamente, recolhe uma parte importante do nosso sacrifício. A gente trabalha, a gente acorda cedo, trabalha, cumpre com todas as nossas obrigações, faz um monte de coisa, e você tem uma parte importante desse sacrifício que é levado por alguém e que, normalmente, a contrapartida... Pode existir alguém que pense diferente, mas acho que, majoritariamente, ninguém está satisfeito com o nível de contrapartida que nós recebemos em função dos tributos que pagamos. Então, acho que esse é um conceito que precisa também de reflexão. Obrigado, gente. Obrigado, Osmar.